11 horas e 22 minutos, estamos de volta aqui nos estúdios com a Hora da Notícia. Lembrando que você participa com a gente pelo WhatsApp 99149-8282. Vamos ver quem está mandando mensagem para a gente. O Florisvaldo Beccari mandando aqui um bom dia. Muito bom dia, Florisvaldo. Muito obrigado pela sua participação aqui na Hora da Notícia. Temos também o Roque Balboa, meu tio aí, bom trabalho. Tudo de bom para vocês lá de Rosana, São Paulo, escutando aqui, sintonizado com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. A Rosalina também já... rapaz, ia já perguntasse de você, Vini. Bom dia, alegria. Perguntando sobre mim, Rosalina. Muito obrigado. Tive que me afastar uns dias aqui da apresentação, mas estamos de volta aqui trazendo notícias para vocês. Muito obrigado pelo carinho. A Ana Maria também. Bom dia, Vinícius. Senti sua falta. Ana Maria, muito obrigado pelo carinho aqui, acompanhando a gente todos os dias. Estamos de volta e vamos trazendo aqui uma entrevista hoje muito importante. Tem a Maria de Lourdes, tem o Alexandre Garcia Cavalgada, Margarete Lopes, a Maria Cirlei, todo mundo aqui sintonizado na Hora da Notícia. E daqui a pouco a gente vê quem está mandando mensagem lá na nossa live do Facebook, porque agora é hora de entrevista aqui. 11h24, 11 horas e 24 minutos. O Hora da Notícia hoje recebe aqui nos estúdios uma entrevista especial sobre um tema cada vez mais presente no debate sobre saúde, educação e inclusão. Nosso convidado é o professor e mestre Celso Cavalheiro, ele que é pedagogo, psicopedagogo, pesquisador e escritor, reconhecido pelo trabalho desenvolvido na área do transtorno do espectro autista e do diagnóstico precoce de transtornos comportamentais. O autor do livro Diagnóstico Precoce do Autismo e Outros Transtornos Comportamentais, uma missão de amor. O especialista atua há anos em pesquisas, palestras e capacitações no Brasil e também no exterior, orientando famílias, professores e profissionais da saúde sobre a importância da identificação precoce dos sinais do autismo. Durante a entrevista, nós vamos falar sobre os desafios do diagnóstico, os primeiros sinais de alerta, a inclusão escolar, apoio às famílias e os avanços no tratamento e também acompanhamento de crianças e adolescentes dentro do espectro autista. Quem vai fazer as honras ao professor é o Vinícius. É isso aí, a gente agradece, muito obrigado. O professor e mestre, né, Celso aqui, que está participando com a gente. E a gente, para nivelar um pouco essa entrevista, a gente gostaria de saber o que é o transtorno do espectro autista. A gente sabe que está sendo muito falado o transtorno do espectro autista, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas e não entendem, né, o que é esse transtorno. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Legal, bom dia, Vinícius, bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Caçula FM, bom dia a bancada aqui, tão bem representada. Rapaz, dizer do transtorno do espectro autista é uma coisa muito complexa, porque é um transtorno que envolve o neurodesenvolvimento da criança. Lá no passado, durante muitos anos inclusive, o autismo foi confundido com a esquizofrenia, que é uma doença psiquiátrica grave. Requeria internação hospitalar, geralmente nos manicômios, nos hospitais lá do passado, chamado Hospital para Loucos. Mas graças a Deus, com o passar dos anos, a ciência conseguiu separar o que era transtorno de comportamento daquilo que a psiquiatria chama de doença psiquiátrica grave. Então, em 1946, nós já tivemos um grande avanço nisso, mas em 1911 já surgiu a palavra autismo, onde foi tratado como transtorno do comportamento. E o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento da criança. Está associado às sinapses nervosas, que é um comando do sistema nervoso central que é emitido para o corpo, e às vezes a criança, o jovem, o adolescente e até o adulto, ele tem dificuldade nessa leitura dessas sinapses. E aí ela não executa o movimento que o cérebro planejou para executar. Então é uma coisa complexa, não é simples, mas tem tratamento, não é uma doença que a gente pode dizer assim, olha, é incapacitante totalmente. Eu digo sempre, nesses eventos meus, onde tenho trabalhado, que o autismo é uma situação em que nós podemos aprender a lidar com ela, ajudar essas crianças a se desenvolverem, incluindo elas até no mercado de trabalho. E esse é o grande legado que eu quero deixar na minha vida e na minha história. Ajudar as famílias a entenderem que há uma diferença muito grande entre incapacitante e limitante. O autismo é um transtorno limitante. Quando eu tenho uma criança lá do nível 3, com um suporte mais intenso, aí a gente avalia de uma forma diferente. Mas as crianças de nível 1 e 2, nós vamos falar, por exemplo, de autismo no adulto. Se eu tenho autismo no adulto, no mercado de trabalho, um professor, um médico, um advogado, um escritor, um palestrante autista, significa que esses caras superaram as suas limitações e não a sua incapacidade. E podem ter até grandes... ter essas limitações em um ponto, mas ainda podem ter grandes habilidades em certos pontos, né?
uma das coisas que a gente tem tratado... Altas habilidades. Inclusive falam, nesse né? livro, que é o Diagnóstico Precoce do Autismo, a gente fala do autista de altas habilidades. Lá, até 5 anos atrás, mais ou menos, a gente falava na síndrome de Asperger, que era um nome mais apropriado para aquela época. Hoje não, hoje a gente fala do autismo e o autista de altas habilidades, que também é um transtorno, porque o indivíduo de altas habilidades, ele também não é uma criança fácil de lidar, ele precisa de um cuidado especial, diferenciado, individualizado, para ele poder aprender a lidar com essa questão da alta habilidade dele e não se tornar uma criança rejeitada pelo grupo. Porque o fato de você ser muito hábil, você termina tudo muito ligeiro, você começa a achar que a escola é desagradável, não é atraente, porque não está nivelado, com ele. Aí ele começa a achar a escola um ambiente chato. Então é preciso a gente alertar isso também em relação aos educadores, às secretarias de educação dos municípios, sobre a importância de você ter um olhar diferenciado tanto para a criança que tem déficit de aprendizagem, como aquele que tem altas habilidades. E o senhor falando aí que antigamente até outros transtornos acabavam entrando nesse espectro do que é autismo, que hoje em dia, já igual o senhor falou, sobre esquizofrenia, que a gente sabe que são dois problemas diferentes, né? Uhum. O senhor acha que por conta disso houve esse aumento em caracterizar o que é autismo hoje em dia? Porque aumentou muito, né? Hoje em dia se fala muito mais e tem muito mais esse diagnóstico. A tua pergunta, Vinícius, é muito importante, porque a gente ouve, as mães estão de um lado e às vezes os educadores estão do outro. E a gente percebe que há uma preocupação, que não é sem motivo, desse aumento excessivo de casos. E por que desse aumento excessivo de casos? Porque a medicina evoluiu muito. Os apoios paralelos à medicina, que são as atividades multiprofissionais, como a psicologia, a psicopedagogia, a fono, a terapia ocupacional, esses profissionais estão aptos hoje a identificar precocemente o sinal do autismo. Mas eu acho que é legal que se registre isso aqui. No Brasil, os principais atores do processo de identificação do autismo estão lá na escola. São os professores, as professoras da creche, do CEMEI, da educação infantil, do ensino fundamental 1. Então esses caras, eles estão colaborando muito para que a gente possa ajudar as famílias, porque eles mandam para nós, para a clínica, relatórios dizendo, olha, essa criança está com um comportamento diferente, ele não brinca, ele não se alimenta bem, ou ele gosta de ficar mais isolado, ou ele está atrasado na fala, que é a coisa que mais preocupa uma mãe, por exemplo, e é um indicativo do autismo. Esses são os primeiros sinais? Esses são os sinais mais comuns. Não focar no olhar não muito no olho. Não focar nas pessoas, não ter uma interação emocional, não ter interação social. Criança que está amamentando e não faz um carinho no rostinho da mamãe, que não brinca no cabelo, que ela tem um comportamento que algumas pessoas relatam como um comportamento de uma criança fria emocionalmente falando, são sinais que ajudam e estão todos esses sinais estão no meu último trabalho, que é identificando sinais de autismo na primeira infância, inclusive que eu tenho o privilégio, Cláudio e Vinícius, de ter sido parafraseado por um médico de alta performance aqui de Três Lagoas, que é o Dr. Issan Fari Júnior, que é meu amigo pessoal e patrocina os meus eventos no Brasil, na Europa, na América do Sul. Inclusive o pai dele foi o que fez o parto, o meu parto. Olha, que mundo pequeno. Mundo pequeno. Agora, ó, a gente está entrando nesse assunto, a gente sabe que é um debate aqui que a gente pode se aprofundar muito mais, tem muita coisa para perguntar, muitas dúvidas para serem sanadas, mas agora são 11 horas e 31 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e a gente continua com esse bate-papo, fica aí que tem muito mais para você aprender. 11 horas e 36 minutos, estamos de volta aqui com a Hora da Notícia. Antes da gente dar sequência aqui na nossa entrevista, vamos ver quem está mandando mensagem lá no 67 99149 8282. Pessoal, tem bastante gente mandando áudio aqui, infelizmente aqui no estúdio a gente não consegue escutar o áudio. Então se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, manda digitado, escrito para mim, que facilita bastante. O José Canistro mandando aqui, ó, bom dia diretamente do Arapuá. Muito obrigado pela audiência aí, José, você e todos do Arapuá. Tem o Anderson aqui, ó, perguntando de onde comprar os livros do professor Celso. A gente depois vai deixar os microfones abertos para ele poder responder isso. A Ana Paula Prado também está digitando aqui, ela mandou um áudio. Daqui a pouco eu vou checar aqui, Ana Paula, se você tem alguma dúvida sobre a nossa entrevista. Tem a Eliette mandando mensagem. E também tem a nossa live do Facebook, tem a Ana Leles mandando bom dia, Vinícius, a Edneia Novaes mandando bom dia pra gente também, o Alexandre Garcia Cavalgada, lá do Jardim Paranapuá, mandando mensagem pra gente também, e a Cícera Rocha na audiência aqui da Hora da Notícia. Muito obrigado
pela audiência. A gente vai dando sequência, como eu disse, a gente está de volta aqui ao vivo, recebendo o professor e mestre Célcio Cavalheiro, que é pedagogo, psicopedagogo e pesquisador e um dos grandes especialistas sobre o transtorno do espectro autista aqui no Brasil. 11 horas e 37 minutos, 11h37, inclusive o professor Celso se prontificou a, no final da entrevista, passar o número do celular dele para as pessoas que estão fazendo várias perguntas. A gente não vai ter como responder a todas, né? Mas ele prontificou aí passar o celular dele, vai ficar complicado o seu celular, vai ficar congestionado. E tá também falar do livro, né? E o pessoal também, tá interessado. Isso, onde é que compra o livro, onde é que está disponível, né? Professor, quais que são os primeiros sinais que os pais e os professores devem observar na primeira infância? Olha, Cláudio, são coisas bem básicas que diferem o comportamento de uma criança típica para um comportamento de uma criança neurotípica. Quando eu tenho um comportamento neurotípico em que a criança se isola, só quer brincar sozinho, criança que está andando na ponta dos pés, é uma evidência extremamente importante para o autismo, e a criança anda na ponta dos pés, ele tem uma hipersensibilidade plantar, e é assim que a gente chama esse transtorno, e ele não consegue ficar com o pezinho no chão, incomoda a etiqueta da camiseta, o adesivo da fralda, a etiqueta da cuequinha dele, ou a blusa da menina, algum barulho, né? Com o corpo. A hipersensibilidade sonora também incomoda. A criança às vezes não consegue ficar na escola, porque há um choque de realidade entre o meu comportamento de casa e o comportamento da escola, porque lá eu tenho 8, 10, 20, 25 crianças. E criança, eu tive 2 filhos. Os caras não são brinquedos, não. Ser professor da educação infantil é um sacerdócio. Então a criança vai tendo dificuldade de se adaptar com essa mudança de rotina ambiental. O barulho da escola incomoda, o piso tátil da escola incomoda, a calçada, a roupa, o atraso na fala, que é uma coisa extremamente importante de se anotar, são sinais que a gente observa, porque o transtorno global do desenvolvimento envolve as condições em que a criança, na fase do desenvolvimento infantil, na primeira infância, de 0 a 6 anos, ele tem uma escalinha a ser cumprida nesse desenvolvimento. E a criança autista, ele não cumpre essa escala. Ele atrasa na marcha, que é o andar, ele atrasa no falar, ele atrasa no desenvolvimento de relações sociais, de relação afetiva. Esses são muito básicos, são pontos estruturantes suficientes para a gente pensar numa hipótese de autismo. Inclusive esse sinal que o senhor deu aí da etiqueta da camiseta, dos shorts comum. E tal, isso até me acendeu um alerta. Eu tenho um menino de 13 anos e desde pequenininho ele não pode ver uma etiqueta que ele manda arrancar, ele não consegue ficar com a etiqueta. Um alerta. Eu acho que é legal o que você está falando, Cláudio, porque muitas vezes a gente tem alguns sinais, mas nem tudo é autismo. Sim. E é legal que a gente adota esse tema aqui também, porque nem tudo é autismo. É um conjunto de situação. O neuropediatra ou psiquiatra infantil, quando ele vai dar um laudo, ele pega um relatório que às vezes a escola manda para nós, terapeutas, e lá está escrito vários comportamentos das crianças. Daí a gente começa a avaliar individualmente e a gente percebe, mas não é tudo isso. Às vezes o relatório é robusto que vem na escola, por isso que é importante a avaliação individualizada da criança, porque no individual, às vezes a criança começa a apresentar alguns comportamentos diferente daquilo que está anotado no relatório da escola. Não estamos aqui desacreditando, eu disse agora há pouco, que a escola é o principal caminho para a gente começar a investigar uma criança. No TEA, no TOD, no TDAH. O TOD é uma coisa horrorosa, que é um transtorno positivo desafiador, né? Mas, então, muito difícil, né, para as mães conseguirem professores, né? As mães choram. Porque você pegar um filho que tem um comportamento agressivo, física ou verbalmente, porque o TOD ele se manifesta por agressões físicas e verbais. E não é que a criança ela é mal educada, como algumas pessoas, isso é falta de laço, não tem nada a ver, né? O pior parecer que a gente recebe é esse aí. Para uma mãe, principalmente, é um rasgo na alma. De alguém dizer, segura é mal educado, segura é mal criado, a senhora não educa esse filho. Mas não é bem assim. Então a gente tem que ter muito critério, a gente tem que ter empatia, que é um dos temas que eu abordo na minha fala, e eu vou falar sobre isso hoje na APAI, aqui de Três Lagoas. Aliás, quero, se me permitirem, mandar um abraço para todos da APAI de Três Lagoas. Estou honrado pelo convite de estar lá hoje, às 17h30, falando com mães e com educadores sobre a questão da empatia, do acolhimento. Então, julgar alguém é muito difícil. Mas voltando na pergunta, os sinais e sintomas a gente precisa estudar com muito carinho, com muito zelo, para não dar um diagnóstico errado, porque tem diagnóstico errado. Nem tudo é autismo.
qual que é o momento ideal para procurar ajuda especializada? Se eu fosse mãe, eu sou pai de 2 garotos, mas se eu fosse mãe e eu começasse lá pelos 2 aninhos, achar, olha, meu filho tá demorando para falar. 2 anos já é demorar para falar. Tem pediatra que fala assim, olha, não, mamãe, ao tempo dela ela vai falar. A gente sabe, mas o coração da mãe lá, às vezes ela já teve um outro filho, que o gurizinho começou a balbuciar com 10 meses, como meus 2 filhos começaram a falar com 10 meses, a criança está com 2 anos e não está falando, cara, isso já começa a incomodar. Então vai procurar ajuda, mamãe, não tem tempo certo. O certo é... Dá para confiar um pouco no instinto, né? O instinto materno não falha. O instinto materno é diferente do teu, o do Cláudio, desse menino aqui, meu de homem, porque mãe é diferente da gente, cara. A mãe tem uma sensibilidade. Eu diria que Deus usou de uma maneira profunda o papel da maternidade, porque elas são fera. Elas não erram o tiro delas, elas vão atrás. Tem marido que fala, está procurando pelo em ovo, está procurando doença no meu filho. Não é verdade. Quando a mãe começa a buscar alguma coisa, é porque lá dentro dela, lá na alma dela... Mãe sente e é verdade. Mãe sente e é verdade. Mãe é sensitiva. Professor, a gente tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, a Ana Paula Prado. Ela está questionando, ela falando assim, que ela tem uma pergunta sobre a inclusão escolar, se realmente dá para incluir ou se isso acaba excluindo, né, as crianças, porque ela falou que vê muitas crianças que não permanecem na sala de aula, ficam andando pela escola, não se alimentam e não realizam as tarefas, né, que são atribuídas ali durante o período, durante a hora que ela está na escola. Isso acaba sendo muito difícil e, no meu ponto de vista, isso parece mais uma exclusão do que uma inclusão. Eu acredito que a educação deveria analisar melhor essa situação. O senhor pode falar sobre isso? Bom dia, Ana Paula. Obrigado pela tua pergunta. Eu acho que essa pergunta ela vem de encontro a tantas outras mães, porque quando você deixa um filho na escola e você fica sabendo que aquele menino ou menina não está presente na sala de aula, está mais no pátio do que na sala de aula, claro que isso incomoda. Mas eu sou terapeuta. Eu acredito no desenvolvimento da criança. O meu legado é esse. Eu recebi ontem à noite no hotel um vídeo de uma mãe do gurizinho Matheus, um lindo esse menino, atendo ele, está com 1 ano e meio, ele agora já está escrevendo. E antes ele não conseguia ficar na sala de aula. O Matheus é um bom exemplo aqui para a Ana Paula. Então a gente tem que tentar fazer uma parceria boa entre família e escola para que a criança fique o maior tempo possível em atividade pedagógica, que é a atividade do desenvolvimento cognitivo da criança. O comportamental a gente vai ajudar às vezes com uma terapia ou com alguma medicação para que a criança fique bem reguladinha e ela consiga ficar parada na sala de aula a ponto dela ter foco. Se ele tiver um déficit de atenção, Vinícius, ele não vai ficar. Eu não sei a realidade mais profunda da Ana Paula, mas eu me coloco à disposição. Ana Paula, se você quiser falar comigo depois pelo telefone, fica à vontade. Eu vou deixar o telefone aqui na rádio. Mas é uma realidade. Tem muitas mães que reclamam que a criança fica mais no pátio do que na sala. O meu trabalho foca em inverter essa situação. Nós vamos falar disso hoje aqui. E mais importante, nós temos que diferenciar o que é a escola clínica do que é a escola regular. Tem criança que às vezes ele vai ser muito mais evoluído se ele estiver frequentando uma escola clínica, que tem uma equipe multiprofissional lá. A escola regular ela é pedagógica. Então difere nisso, tem a ver com idade, tem a ver com o nível do suporte que a criança precisa. E claro, num programa assim a gente não consegue responder tudo, mas repito, estou à disposição e mais, os meus livros são muito esclarecedores. Porque eu transmito no meu trabalho aquilo que as mães passam para mim. Tem vários estudos de caso aqui, inclusive hoje, rapidamente, nós vamos trazer um depoimento de uma mãe lá de Lisboa, que o menino dela foi rejeitado na escola com 3, 4, 5, 6 anos de idade. Ela insistiu. Hoje o rapaz tem 27 anos de idade, fez faculdade de matemática e está fazendo mestrado em matemática pura. Eu não consigo fazer isso. Lembra das altas habilidades que você falou no começo? Então, o menino Luiz, lá de Lisboa, depoimento eu vou apresentar hoje da PAI, na palestra lá da PAI, super bem coordenado pela Neuza. Não a conheço pessoalmente, olha que mundo lindo. Não conheço a Neuza pessoalmente, mas ela, não, eu queria que o senhor viesse aqui. E a gente veio. Então, hoje é uma grande oportunidade, quem puder assistir, porque eu vou dar o depoimento dessa mãe. Um exemplo de superação, viu, Ana Paula? Acredite no teu filho, acredite na tua criança, lute por ele. Claro, sempre com diplomacia, porque eu estou preocupado que nós estamos vivendo um momento tenso na relação família e escola por causa do autismo. Isso tem que acabar, porque quem mais perde com isso é a criança. Mas o senhor, até falando isso, a gente antes de ir para o intervalo, que existe essa diferença da escola clínica para uma escola regular e que às vezes, dependendo do grau de autismo ou de outro transtorno que a criança tem, a melhor escolha seria para ela ir para uma escola clínica ao invés de uma escola regular, né?
O decreto presidencial número 12.773, de dezembro do ano passado, ele estabelece critérios do suporte que a criança precisa ter na escola, independente do laudo médico. E nesse decreto, ele abre um precedente importante, de repente, da própria escola sentar com a família. Eu falo sempre, isso tem que ser decidido entre escola, família e criança. A criança, às vezes, está fora desse processo da decisão, mas a escola e a família têm que decidir junto. Mas tem momento que sim, é melhor a gente ter uma criança lá na escola clínica do que na escola. Alguns pais não concordam com isso, mas eu te faço uma pergunta. Imagina uma criança que tem paralisia cerebral, PCD. Uma criança que é cadeirante, que ela vai ficar, às vezes, numa escola de período integral, 8 horas sentado, coitadinho, numa cadeira de roda, dentro de uma escola, só porque a lei diz que tem que ter inclusão. Isso chama falta de coerência. Porque é muito sacrificante um indivíduo ficar 8 horas numa cadeira de roda na escola por causa da lei da inclusão. Então, às vezes, é melhor a gente ter uma APAE, uma Pestalozzi, que o trabalho dessas instituições é fantástico. Aqui em Selvíria nós temos uma ONG chamada Mais Opção, que patrocina o meu trabalho no estado de Mato Grosso, junto com a Secretaria de Estado de Educação. Essas entidades, elas têm condições de oferecer um suporte de aprendizagem e de desenvolvimento social muito maior que a escola regular. Essas entidades chamam escola clínica, APAE e Pestalozzi. Professor, agora a gente vai para um rápido intervalo, a gente ainda tem bastante coisa para discutir, um assunto aí que repercutiu muito aqui, o pessoal está mandando mensagem, interagindo com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já com a nossa última parte dessa entrevista, fica aí. De volta aqui aos estúdios, 11 horas e 52 minutos. Tem gente mandando mensagem lá no nosso WhatsApp. A Meire está perguntando aqui sobre quando a criança tem autismo de número 3. Ela está com algumas dúvidas. Eu perguntei se tem alguma dúvida específica sobre isso. Daqui a pouco, se ela responder, a gente vai dando sequência aqui. Mas, professor, a gente queria voltar porque o senhor tem uma experiência internacional bem relevante, né? Sabe sobre como que é tratado o espectro do transtorno do autismo na Europa, nos Estados Unidos. Então, o senhor poderia falar um pouco sobre essa experiência, compartilhar com a gente quais são essas diferenças, o que está sendo tratado na Europa, que aqui no Brasil é diferente. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Bom, Vinícius, a história é a coisa mais fantástica da humanidade, é a história. O ABA, Análise Aplicada do Comportamento, ela surgiu na década de 60 nos Estados Unidos. Tem um estudo de caso de uma senhora portuguesa chamada Albertina Aras. Ela, por conta do filho ser autista, ela precisou buscar ajuda. Ela é portuguesa e na Europa não conhece o ABA. Se aplica muito pouco o ABA na Europa. Aí essa mulher atravessou o Oceano Atlântico e foi para os Estados Unidos em busca de orientação. Lá ela conheceu o ABA em 1960. E ela vem tratando o filho dela até hoje. E o menino está aí hoje fazendo mestrado, um exemplo de superação. Por que estou falando isso? Porque o ABA veio para o Brasil logo no ano seguinte. Nasceu lá nos Estados Unidos em 60, em 61 já tinha um grupo de psicólogos trabalhando o ABA no Brasil. Os caras foram para lá, estudaram, conheceram e vieram para o Brasil. Mas eu gosto de falar da história nossa também da América do Sul. Aqui na Argentina, o centro mais avançado de terapia psicopedagógica, que inclui o desenvolvimento cognitivo e comportamental da criança e do adolescente, eu trabalho o infanto-juvenil e atendo até 21 anos. Mas tem gente que prioriza até os 14. Cada profissional tem sua escolha. Mas na Argentina, uma escritora chamada Alicia Fernandes, ela faleceu em 2015, mas ela deixou um grande legado para nós, educadores do Brasil, que é o livro A Professora e o Aluno. O título dela difere um pouquinho nisso que eu estou falando, mas ela aborda que essa relação da professora com o aluno, ela gera uma relação tão íntima, a ponto de que a criança começa a tratá-la como família. E esse papel da mulher, o papel da professora, é muito importante nisso. Tem uma pergunta aí que nos foi colocada em relação ao autismo de nível 3, de suporte. Até o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doença, ele tinha um código geral para o autismo chamado F84. O CID-11 foi aprovado em 2022, mas não entrou em vigência no Brasil ainda. Desde 2022 está aprovado, mas ele vai entrar em vigor agora, em janeiro de 2027. Lá, o autismo mudou de código. Ele tem um código único chamado 6A02. Nesse código fala dos níveis, aboliu-se a expressão nível de suporte. É a clínica, é a escola e é o médico que vai definir como é que eu vou atender essa criança. Mas para o indivíduo, menino ou menina, adolescente, é importante até dizer, viu, Cláudio? A incidência do autismo no mundo
é em torno de 20% meninas, 80% meninos. É altíssima incidência em meninos. No Tem Brasil, essa diferença genética, então, mesmo. Né? isso é genético. Tem uma pesquisa do Instituto JAMA, Instituto Norte-Americano chamado JAMA, JAMA, Instituto Norte-Americano de Psiquiatria, que fez uma pesquisa em 2019 e publicou em 2021, que 97% dos casos de autismo no mundo, eles podem dizer que é no mundo porque eles fizeram a pesquisa em 5 continentes, incluindo a América do Sul. 97% dos casos são genéticos, está no nosso DNA. Então nós vamos transferir para o nosso filho, é hereditária a transferência. Tem casos externos? Tem, mas a maior incidência, 87%, não sou eu que está dizendo, é um instituto credenciado pela Organização Mundial da Saúde, que está dizendo que 87% se dá pela hereditariedade, transferindo de pai para filho, e vem uma geração, falha a outra, lá na frente alguém vai ter, mas está comprovadamente, é genético, está na gente. E nós vamos ter que aprender a conviver com isso. A gente estava falando até em off durante o intervalo, professor, que a gente falou que tem sim um aumento de diagnósticos nos casos de autismo, mas eu perguntei em contrapartida se existe algum estudo ou algo falando que, porque a gente percebe, pelo menos empiricamente, que hoje em dia tem muito mais crianças autistas do que a gente percebia antes. Pode ser até mesmo que agora tenha um destaque maior, mas o senhor acha que existe esse aumento real mesmo, ou é simplesmente são agora diagnósticos que estão sendo mais abrangentes? E, inclusive, pessoas acima de 30 anos estão procurando esse diagnóstico agora. Está acontecendo mesmo? Está acontecendo bastante. A questão na pergunta inicial do Vinícius, é óbvio que à medida que nós fomos estudando mais, eu fui diretor de escola muito jovem, eu fui diretor de escola infantil com 24 anos de idade. Eu era um bebê ainda na educação, eu já estava dirigindo uma escola, me formei muito precocemente. E nós vivíamos lá na década de 1980, 1990, na escola, a gente via casos lá que a gente não sabia como lidar com aquilo. Eu era o diretor da escola, os professores traziam o problema para nós e a gente conversava com a família e encaminhava isso para um pediatra. Não se falava de autismo. Hoje não, hoje eu falo que à medida que a gente foi evoluindo nos estudos, quando um pesquisador como eu debruça num tema, e eu estou há 8 anos estudando autismo e eu falo que eu tenho muito ainda que aprender. Eu estive recentemente em Portugal, em Lisboa, e a gente chora de ver o carinho de uma mãe, viu, Cláudio? Porque a gente falou que mãe é um bichinho danado mesmo, que é muito sensitivo. As mães saem do continente africano, pegam um barco, tudo desgualepado, você precisa ver a condição dos barcos, atravessa o oceano para ir lá em Portugal para buscar ajuda para um filho autista, porque lá na África não tem. Olha onde vai o coração de uma mãe. E pode ter certeza que o pai deve ter falado, essa mulher está louca. Mas ela vai buscar ajuda. Então a gente vê essa busca do diagnóstico na Europa, lá em Portugal. Eu estive em Sevilha, numa clínica especializada em atendimento da criança autista lá, e criança de nível 3 de suporte. Então a clínica tem um apoio psiquiátrico dentro do seu trabalho. No Brasil hoje a gente não interna mais. As pessoas quase não têm leito para a psiquiatria grave do país. Quase não tem leito. O SUS preconizou o fechamento do leito e a doença psiquiátrica hoje é tratada a nível ambulatorial. Que me corrija aí o nosso secretário de saúde do município se eu estiver errado. Mas não estou. Eu fui secretário de saúde no município de Terenos, eu sei bem o que é isso. Eu sei a luta de uma mãe quando precisa internar um garoto de nível 3 de suporte, uma colega aí fez a pergunta agora há pouco, e às vezes é preciso internação hospitalar. E aí, se não tem leito? Então a gente vai ter que repensar, o Brasil vai ter que repensar a questão dos leitos para atendimento de paciente psiquiátrico, o Brasil vai ter que repensar essa questão da inclusão de verdade, o Brasil vai ter que repensar a questão da criança do nível 3 na sala de ensino regular ou numa escola clínica, porque senão a gente começa... eu estou lá dando atenção para uma criança, estou judiando dele 8 horas por dia numa cadeira de roda, numa sala de ensino regular. Quem que está vendo isso por essa criança? Quem que está pensando nesse sofrimento? Porque ele não fala, ele é não verbal. Uma pessoa com paralisia cerebral, ele é não verbal. Como é que ele vai conseguir expressar a dor, a angústia? Às vezes a criança está chorando lá na cadeira de roda e a professora, coitada, na falta de conhecimento, está imaginando, puxa, ele está triste. Não, ele não está triste. Ele está manifestando que ele está com dor, ele só não sabe falar. E isso a gente vai ter que levantar esse tema. Algumas mães não vão concordar, porque ela sonha com o filho dela convivendo com outras crianças. Mas a gente tem que avaliar até onde isso vai somar no desenvolvimento global dela, que já está prejudicado por uma sequela
neurológica, porque um acidente cerebral é irreversível. Graças a Deus que tem uma pesquisadora brasileira aí revolucionando a história da medicina no mundo, mas ainda é muito pouco. Nós ainda vamos viver tem milhões de crianças cadeirantes no Brasil. E que porque a mamãe está mal orientada, ela está brigando para poder ter o filho lá numa sala de ensino regular. Eu digo com amor no coração, ela está brigando errado. Professor, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa, pena, um né? assunto, uma pena esse assunto aqui, daria para muitas horas ainda a gente discutindo. Eu queria só uma coisa que a gente escuta, antes de eu fazer a última pergunta, é que exige uma probabilidade maior que mulheres que engravidam mais tardiamente, né, mais tarde, têm mais chances do filho vir com transtorno do espectro autista. Isso é fake news? Isso é verdade? Não, isso tem é sido verdade. pesquisado? Tem pesquisa Qual nesse que é essa sentido. relação? Olha, nós temos lá 97% dos casos que são genéticos. Sobrou 3%, ok? 3% de um universo de 7 bilhões de pessoas no planeta é muita gente. Nós temos um percentual de 1% da população brasileira, segundo o IBGE 2022, dentro do espectro autista. A gente sabe que é um pouco maior esse número. Então, nós temos 240 milhões de pessoas no Brasil. Olha quantas pessoas tem. Aí você pega 3% disso, dá muita gente. Tá? Então, a gente vai ter que aprofundar mais nas pesquisas, porque tem fatores endógenos e exógenos. Os exógenos são os fatores externos, aquele que não está no nosso DNA. Pode ser a idade avançada, pode ser a alimentação transgênica que a gente está consumindo agora, que lá no passado a gente não conhecia e hoje a gente consome. E o nosso sistema nervoso, ele é muito eficiente. Ele às vezes não reconhece os nutrientes ou identifica que aquela planta não é a mesma que o pai comia, que o avô comia, e isso pode estar causando um transtorno neurológico nas pessoas. Tem muito a evoluir. Eu espero que Deus me dê vida suficiente para a gente continuar enveredando nessas pesquisas. Professor Perfeito. Celso, para a gente finalizar aqui, qual que é a mensagem que o senhor deixa aí para as famílias que acabaram de receber o diagnóstico que o filho tem autismo? Eu quero deixar uma mensagem de muito carinho, de muito amor para essas mães. Eu sei que é um luto receber um diagnóstico desse. Tem pessoas adultas buscando o diagnóstico depois de estar já regulada, trabalhando, estar no mercado de trabalho. Eu entendo a busca, mas não sei se isso vai somar tanto. Mas para a mãezinha que acabou de receber um diagnóstico de um autismo, do teu filho de 3 aninhos, 4 anos, 5, mamãe, tenha calma, senta, conversa. Eu acho que é importante eu dizer também que a minha vida toda é pautada num apoio espiritual muito grande. Eu falo que a minha comunhão com Deus me permite dizer para essas pessoas, olha, não desista do teu filho, encara isso. Tem uma frase que fala assim, o filho desejado, o filho sonhado e o filho recebido. E quando eu olho para o meu filho recebido, aquilo que Deus me deu, e ele veio diferente, essa mãe vai precisar de muita resiliência, muita dedicação, do apoio familiar. É triste a realidade nossa. Uma mãe que tem um filho espectro autista ou com outra paralisia, qualquer que seja, um PCD, infelizmente, muitas vezes o marido abandona o lar. A mulher não abandona o filho, mas o homem abandona. Então, eu queria dizer para essa mamãe, resiliência, coloca Deus no teu coração e segue a vida, porque o caso do menino Luiz lá de Lisboa é um super exemplo. É um marmanjão, maior que você, Vinícius. E o cara, ele ainda é não verbal, mas ele desenvolve tecnologia compatível às ciências que a NASA produz no mundo. Ele está fazendo mestrado em matemática pura. Então, mamãe, pegue isso como exemplo para você e para o teu filho, que Deus vai te abençoar. Perfeito. Professor, para a gente finalizar, o seu WhatsApp, que o pessoal está perguntando aqui, pode deixar aí os microfones abertos para o seu WhatsApp e também indicar como que pode comprar o livro. Mas eu acho que também, se entrando em contato pelo WhatsApp, o senhor consegue passar certinho. Maravilha. Meu telefone é 67 99954 5558, é o telefone do Mato Grosso do Sul. O livro comigo é mais barato porque tem um incentivo da produção. Eu sou autor intelectual da ideia. Lá na editora esse livro custa R$119. Uma pessoa que me liga pode comprar ele por R$90 pelo WhatsApp, pelo Pix. Então é uma forma de ajudar pais e pesquisadores. E também, se você me permitir, eu queria registrar aqui meu abraço mais uma vez para o Dr. Issan Fares, que por algum motivo lá na clínica não pôde estar aqui conosco, mas ele é um grande apoiador da causa do autismo na cidade de Três Lagoas e no estado do Mato Grosso do Sul. Isso é muito legal. Professor, muito obrigado, a entrevista foi ótima, né, Cláudio? Acho que também a gente deixar excelente. O agradecimento, foi muito esclarecedor, a gente agradece. O Hora da Notícia está chegando, né? Chegou ao final, a gente até atrasou, passou aqui 5 minutos do nosso tempo. A gente agradece a presença de todos os nossos ouvintes aqui na Caçula FM, que mandaram mensagem interagindo aqui com a nossa entrevista. E a gente volta amanhã às 11 horas, já tem o nosso encontro marcado aqui na Hora da Notícia. Até amanhã, gente. Tchau.